É Deus e os seus milagres sendo realizados nas nossas vidas. Se abrirmos espaço, e se você quiser testemunhar, é só nos procurar. Eu sei que existem mais milagres do que pedidos de oração, mas muitas vezes nós invertemos, pedimos mais e agradecemos menos. E quando nós somos gratos a Deus, os milagres, as promessas dele se multiplicam nas nossas vidas de uma forma sobrenatural. Convido a amada igreja a abrir a sua Bíblia no livro, na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Nós vamos meditar especificamente no versículo 13, mas vamos ler a partir do verso 1, Colossenses, capítulo 3, a partir do verso 1. Também está projetado na tela, Colossenses 3, a partir do verso 1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas as coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns para os outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Vamos orar neste momento. Santo e glorioso Deus, eterno Pai Celestial, graças nós te damos por tua bondade, amor e misericórdia, sempre presente nas nossas vidas. Nesta hora, Santo Deus, suplicamos, nesse instante em que a tua palavra é lida aos nossos corações, fale conosco, transforma-nos mente e coração, para que sejamos moldados de acordo com o caráter de Cristo. E que nós possamos sair daqui, ó Deus, transformados pelo poder da Tua palavra. Suplico, Senhor, neste instante, usa a instrumentalidade desse servo que vos fala, para Te honrar e Te glorificar. E suplicamos a Ti, repreenda Satanás, o inimigo das nossas almas, e não permita, ó Deus, nenhuma ação dele neste momento. Que os Teus anjos estejam acampados aqui neste lugar. É o que rogamos a Ti em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos, aqui nós estamos diante da palavra de Deus, quando Paulo escreve para uma certa região chamada Colossos. Onde está situada essa cidade chamada Colossos? Região da Frígia, na província romana da Ásia Menor, e que hoje nós identificamos essa região como a região da Turquia. Então, era essa região geográfica aonde estavam o povo que Paulo, o apóstolo Paulo, escreveu a eles.
E qual a condição que Paulo escreve a esses irmãos? Paulo, ele não conhecia a igreja de Colossos pessoalmente. Quem que leva notícias desta igreja para Paulo, porque, inclusive, Paulo, nesse momento em que ele escreve a carta aos Colossenses, Paulo está preso em Roma. Epáfras, conforme Colossenses capítulo 1, versos 7 e 8, é que vai levar a notícia dessa igreja na cidade de Colossos para Paulo. E quando Paulo escuta acerca da igreja em Colossos, pelo testemunho de Epáfras, ali ele manda recomendações através de uma carta a essa igreja. E qual era o contexto daquela igreja naquele momento? Era uma igreja nova e que já enfrentava alguns obstáculos diante de si. Um deles era a mistura do culto pagão, muitas vezes adentrando a igreja. Coisas que Deus não pediu para fazer, que a igreja estava fazendo. Coisas que Deus pediu para fazer e que a igreja não estava fazendo. E essa mistura levou, então, a essa exortação da parte de Paulo para com a igreja de Colossos. Não deixar com que a heresia adentrasse a casa do Senhor. Se nós pararmos um pouquinho para pensar a respeito dos nossos dias atuais, não é muito diferente. Quando, muitas vezes, o mundo tenta entrar na igreja, no costume da igreja. Quando Deus nos ordena algo, e muitas vezes o mundo vem nos ordenando outras coisas diferentes. E aí nós devemos ter o pleno entendimento que o errado é errado, mesmo se todo mundo estiver fazendo. Porque de certo e errado, quem manda, quem orienta, são as Escrituras Sagradas. É Deus quem vai dizer. E o certo sempre vai ser certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. E nós devemos ter essa compreensão a respeito das Escrituras Sagradas. Por isso que nós falamos que as Escrituras Sagradas é a nossa única regra de fé e conduta. É o que nós temos de supremo da parte de Deus para nos orientar, para nos dar a direção. E aqui, quando nós olhamos para o texto sagrado, nós vemos aqui as ordenanças do Senhor para mim e para você. O livro de Colossenses, a carta como um todo, nos traz grandes desafios. E aqui nós vimos na leitura que um dos desafios está em nos despirmos da natureza do velho homem, pecador, e nos revestirmos de uma nova natureza, da qual Deus preparou para nós. E entre também as características que Deus conclama o seu povo a viver, uma delas está aqui. Um dos grandes desafios se chama perdão. O verso 13, mais uma vez: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Vê que aqui o padrão é elevadíssimo, é a perfeição em Cristo Jesus. Não é um perdão qualquer, não é um perdão como eu gostaria de dar, não é um perdão que eu muitas vezes quero rejeitar e não dar, mas perdoem como o Senhor lhes perdoou. O que é o verdadeiro perdão? Muitas vezes nós pensamos que perdoar é esquecer. Esquece tudo isso que passou, mas não é apenas esquecer, não é apenas ignorar ou simplesmente tolerar o erro da outra pessoa, mas o perdão bíblico, ele é um ato de amor profundo, uma decisão de abrir mão da vingança, e aí a gente pode até colaborar com outro texto bíblico, porque a vingança pertence ao
Senhor. É algo que nós podemos pensar na própria palavra de Deus e falar assim: eu não posso me vingar porque a vingança pertence ao Senhor. E o Senhor vai se vingar no devido momento. Então, perdoar é um ato de amor profundo, uma decisão onde o resultado é a restauração de relacionamento, aonde traz paz ao coração daqueles que são afetados. Da mesma forma como nós vimos a respeito do amor, o amor verdadeiro, em que nós aqui sempre frisamos quando falamos a respeito do amor, que o amor não é um sentimento, mas o amor é uma ordem de Deus. Assim como o amor incondicional de Deus fez com que Ele nos desse o seu perdão, e aí Ele nos exorta, nos conclama a também perdoar uns aos outros. Romanos capítulo 5, verso 8, deixa o alerta que Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Então, Ele deu o primeiro passo de reconciliação. E aqui fica o alerta de nós, quando seguimos os passos do nosso Mestre Jesus, entendermos essa questão que é profunda. Percebe que a ação do perdão partiu do ofendido, e não de quem ofendeu. Foi Deus quem deu o primeiro passo para a reconciliação com a humanidade, mas a humanidade que ofendeu a Deus através do pecado, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O santo Deus que não se junta, que não tem prazer na iniquidade. E aí Deus dá o primeiro passo de reconciliação para com os seres humanos. Então, Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores, éramos inimigos dEle, e Ele dá o primeiro passo de reconciliação para com a humanidade toda. E se o amor de Deus é assim, também nós devemos amar e perdoar uns aos outros. E como é que a palavra de Deus ela vai tratar esse tema tão delicado e tão profundo do perdão? Então, o primeiro aspecto nós já mencionamos. O perdão é um mandamento de Deus. A Bíblia existem vários mandamentos, mas quando fala de mandamentos do Senhor, muitas vezes a nossa mente, ela vai nos 10 mandamentos. Que Deus entrega a Moisés, o legislador dos 10 mandamentos. Está lá, Deus. Só que a Bíblia contém muitos outros mandamentos, além dos 10 mandamentos. E um desses mandamentos é perdoar. E Deus, Ele nos ordena a perdoar assim como Ele nos perdoou. Vê que parece muito com o tema do amor que nós mencionamos há 2 semanas atrás. Porque amar também, assim como o perdão, não é um voluntariado nosso, mas é uma ordem de Deus para todos os seus filhos e filhas. Quando nós vimos lá em João capítulo 15, verso 12, o meu mandamento é esse, que vocês amem uns aos outros assim como eu os amei. Vê o padrão de Cristo novamente. Da mesma forma que eu amei, vocês devem amar uns aos outros. E aí, 1 João capítulo 2, verso 9, vai dizer: quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. E para finalizar, 1 João 4, 8, diz: quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nós encontramos, então, o mandamento de Deus de amar uns aos outros. Qual o padrão? Como Cristo amou. E aí, da mesma forma, nós vamos perceber que o perdão deve ser empregado da mesma forma. E em qual nível? No padrão de Cristo, assim como Cristo nos perdoou. É claro, na palavra de Deus, essa ordem para cada um de nós. Por exemplo, quando nós buscamos ali em Mateus capítulo 6, a partir do verso 14 e 15, vai dizer: se perdoarem as ofensas
uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. É difícil, né? Como diziam os discípulos quando Jesus proferiu algumas palavras, um discurso mais severo. Duras são essas palavras, mestre. Quem pode suportá-las? Pouco tempo antes de os discípulos falarem isso, pelas palavras duras mesmo de Jesus, multidões começaram a abandonar Jesus. Jesus estava indo para Jerusalém. Era a sua última viagem. Ele estava indo para a Gólgota, para o crucifixo, para a morte, por amor de nós. E ali foi o primeiro abandono de seguidores que Jesus teve, por causa do seu discurso. E essas palavras aqui também são duras. E nós, humanamente falando, pensamos, como eu posso perdoar como Deus perdoa? Da mesma forma como o amor, nós devemos ter convicção que podemos, porque Deus diz que podemos, e Ele não é mentiroso. Se Ele diz que podemos, podemos. E assim nós devemos agir. Jesus, Ele ensina esse amor que nós devemos seguir através da parábola do credor incompassivo, em Mateus capítulo 18, a partir do verso 21, aonde mostra que Deus, por sua imensa misericórdia, perdoou e depois ensinou o credor incompassivo que ele deveria ter feito o mesmo pelo seu conservo. E Deus diz para ele: eu não te perdoei muito mais, por que você não perdoou o pouquinho que o seu irmão lhe ofendeu, lhe devia? E assim nós devemos aplicar esse padrão nas nossas vidas. Imaginem só, Cristo morreu na cruz pelo meu e seu pecado. Nós conseguiríamos pagar isso? De forma alguma, eu não conseguiria. De jeito nenhum, pagar a Deus o que Cristo fez por mim na cruz. Se Cristo me perdoou com tão grande amor assim, Ele mesmo exige de mim que eu use da mesma régua com o meu próximo, em relação ao perdão. E se Deus diz que eu posso, eu posso. Se Deus diz que você pode, você pode. E aí nós podemos ter convicção de que o perdão não depende da pessoa merecer, porque eu não merecia. E Deus me perdoou. Você não merecia e Deus te perdoou. Então não é por merecimento, é algo dado, é graça. É um ato de obediência a Deus. Vimos que a palavra de Deus nos afirma que as ordenanças do Senhor não são pesadas. Se elas são pesadas, aí nós devemos entrar no nosso quarto em secreto, fechar a porta em secreto e orar ao Pai em secreto, pedindo para Ele: Deus, tira esse coração de pedra e coloca um coração de carne, de acordo com a Tua vontade. Porque Deus espera que nós obedeçamos aos Seus mandamentos, mesmo quando para nós é difícil. Porque os mandamentos do Senhor são para nos salvar. Às vezes, tem muito tempo que eu tive rede social, né? Aí, por conta da sanidade mental, eu fiz, fazendo um trocadilho com o versículo, né? Jesus disse para os discípulos: larguem as redes e sigam-me. Eu larguei as redes e segui. E nisso, quando ainda tinha acesso às redes sociais, percebia muito algumas figuras, e uma delas chamava muita atenção, aonde existia uma cerca com uma placa escrito assim: os mandamentos de Deus, e uma pessoa pulando essa cerca. E embaixo tinha a legenda:
os mandamentos não são para te prejudicar, mas para te salvar. Aí a pessoa que está pulando é um precipício, com certeza vai morrer. Assim são os mandamentos de Deus para nós. Quando nós cumprimos, temos vida. Quando nós pulamos, é a morte que nos aguarda. Devemos escolher amar, devemos escolher perdoar, ao invés de alimentar os ressentimentos. O livro de Provérbios, ele é um livro de sabedoria. E o capítulo 10, verso 12, ele nos deixa um grande ensinamento a respeito disso, quando ele diz: o ódio incita a dissensão, mas o amor encobre todas as ofensas. Aí, fazendo a distinção, quando a pessoa ela age pelos seus próprios sentimentos, pelas suas próprias emoções, o que pode acontecer? Incitar a dissensão, a divisão, a contenda. Porém, quando agimos de acordo com a vontade de Deus, através do amor, ele encobre muitas ou todas as ofensas. Todas as ofensas, não muitas, todas as ofensas. Devemos praticar, então, o perdão diariamente. Lembrando de que também nós precisamos de perdão uns dos outros e, principalmente, do perdão de Deus. E quais são as consequências de perdoar e de não perdoar? Quem perdoa recebe paz, libertação, se torna mais parecido com Jesus Cristo, porque a ordem foi dele. Efésios capítulo 4, verso 32 diz: sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente como Deus os perdoou em Cristo. Então, tudo aquilo que nós cumprimos, que está na palavra de Deus como ordenança para cada um de nós, a cada vez que nós fazemos isso, nós nos tornamos mais parecidos com Jesus. E o que é isso, senão o processo de santificação? A partir do momento em que eu reconheço que eu sou pecador, que eu preciso de Jesus, reconhecer que Jesus é Senhor, é meu Salvador, sou salvo. Porque com a boca se confessa para a salvação e com o coração se crê. E a partir desse momento, eu entro num processo chamado santificação, em que todos os dias eu tenho que me parecer mais com Jesus. Vai chegar um dia em que eu serei totalmente parecido com Cristo, quando chegar o grande dia, de não mais aqui estar, mas com um corpo transformado, glorificado. Aí se chama a glorificação, quando nós seremos perfeitos como o nosso Pai é. Sabe, a restauração de todas as coisas, como almejamos esse dia. Ora, Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus, e restaura todas as coisas, como o livro de Romanos fala no capítulo 1, até a natureza está gemendo para que esse dia aconteça, para que todas as coisas sejam restauradas, conforme Deus criou no início. Pensou um corpo perfeito, de não sentir mais dor, não sentir medo, angústia, não chorar mais, talvez só de alegria, né? De tristeza não. E viver na glória com o Senhor, é isso que nós almejamos. Mas para que nós possamos chegar nesse ponto da glorificação, é necessário a santificação, e para nos santificarmos é necessário o perdão. Quem não perdoa se torna prisioneiro da amargura e se afasta da comunhão com Deus. Hebreus capítulo 12, verso 15 diz: tomem cuidado para que ninguém se afaste da graça de Deus e para que nenhuma raiz de amargura, ao brotar, cause perturbação e contamine a muitos. O que é raiz de amargura? É não liberar perdão. Então nós devemos estar atentos a isso, porque em meio à sociedade na qual nós vivemos,
nós vemos mais, é uma expressão muito usada, né, nesse atual momento, principalmente na política, e às vezes até em contexto errado, um discurso de ódio. Mas devemos entender que o amor vence o ódio, que o amor vence o rancor, e o cristão, ele deve ser um exemplo de amor e de perdão. É assim que nós vamos fazer a luz de Cristo brilhar nas trevas. A palavra de Deus diz que o mundo está nas trevas, o mundo jaz no maligno. E como é que o mundo pode conhecer a Deus? Através de mim e de você, quando nós resplandecemos a luz de Cristo no mundo que está em trevas. E como isso pode acontecer? Através do amor, através do perdão. Precisamos perdoar a nós mesmos, precisamos perdoar os nossos familiares, precisamos perdoar aqui na igreja, precisamos perdoar o incrédulo, para que ele conheça o verdadeiro amor. Quando a Bíblia fala que nós devemos fazer o bem para as pessoas que nos perseguem, isso é uma forma de mostrar o amor de Deus para essa pessoa, em que o texto sagrado ele até afirma que quando nós fazemos o bem a essas pessoas, é como se pegasse brasas vivas, brasas acesas e colocasse na cabeça dessa pessoa. Precisamos viver esse amor. Em segundo lugar, o perdão ele restaura relacionamentos. Então, além de o perdão ser um mandamento de Deus, no qual, quando obedecemos esse mandamento de Deus, o perdão também ele vai restaurar relacionamentos. Se o perdão é um mandamento, então ele produz algo poderoso. Não apenas na vida de uma pessoa, mas da pessoa que perdoa e da pessoa que é perdoada. E pode ir além das pessoas que estão testemunhando o ato do perdão. Em que alcança essas vidas o testemunho do verdadeiro amor de Deus, da verdadeira vontade de Deus para as nossas vidas. E uma das maiores bênçãos do perdão é a restauração de relacionamentos. Quem é que gosta de ficar brigado com outro? Eu acredito que ninguém. Agora, se lá no seu íntimo você falar assim, eu gosto de brigar com aquele fulano lá. Aí, mais uma vez, entra no teu quarto em secreto, fecha a porta e ore para Deus em secreto e confessa a Ele para te restaurar, para mudar o coração de pedra por um coração de carne. O pecado separa as pessoas, mas o perdão, ele reconstrói laços. Vê a canção, muitas vezes nós cantamos e não nos apercebemos do que está acontecendo. E a canção, ela diz, uma das canções nos trouxe a reflexão de que nós éramos inimigos de Deus. E o que fez a reconciliação foi o sangue de Jesus, que nos proporcionou essa linha de costura novamente, porque estava rompido o relacionamento nosso com Deus. Aí vem o sangue de Jesus e restaura, reconstrói, reconstitui a possibilidade desse relacionamento novo com Deus. Então Deus nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo Jesus, é o que diz 2 Coríntios capítulo 5, versos 18 e 19. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Perceba que Deus, através desse texto, nos chama de filhos, e pede para que nós possamos agir conforme seus filhos. E Ele diz o seguinte: eu me reconciliei com você, reconciliem uns com os outros e façam com que outras pessoas possam conhecer o meu amor e se reconciliem comigo. Esse é o ministério que Deus coloca diante de mim e de você, o ministério da reconciliação. O verso 19 de 2 Coríntios 5 vai dizer, ou seja, que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo,
não levou em conta as transgressões dos homens e confiou a nós a mensagem da reconciliação. E aí existe uma canção que ela até diz, se não me engano, do cantor cristão: reconciliai-vos já. É uma ordem, é imperativo, reconciliai-vos já. Por que já? Por que a urgência? Eita. Porque se você for apresentar a tua oferta e lembrar que tem um irmão que tem alguma coisa contigo, alguma intriga, deixa a sua oferta diante do altar, não apresenta. Vai lá no teu irmão, reconcilia com ele e depois volta e apresenta a tua oferta a Deus. Por que essa recomendação? Se lembrar que eu estou intrigado, estou brigado com meu irmão e eu não posso apresentar a oferta, eu vou apresentar mesmo assim. Apresenta, mas diante de Deus não é aceito. É isso. É só a oferta? Não. É tudo o que você estiver fazendo, tudo o que eu estiver fazendo. Porque quando nós não estamos unidos como o corpo de Cristo, unidos uns com os outros, nós estamos dizendo com isso que não fazemos parte do corpo de Cristo. É por isso que Deus fala, se lembrar que tem alguma coisa contra, para ali mesmo, reconcilia com o corpo e depois vem e apresenta a tua oferta. A palavra de Deus, existe vários exemplos de perdão que, muitas vezes, quando nós lemos as Escrituras, o velho homem diz assim: se fosse eu, não... José. Toda vez que eu leio a história de José, eu me emociono. Às vezes, dá até vontade de chorar. A Fran vai entender por que eu falo isso. Nós assistimos alguns filmes juntos, aí de vez em quando ela chora, e está lá eu. Aí ela, você não vai chorar, não? Eu falei que estou quase, estou me emocionando. Assim, mexeu aqui um pouquinho, mas ainda chorar não. Até lembrei aqui, numa conversa com os irmãos, perguntei se já tinham assistido O Milagre da Cela 7, né? Acho que 90% das pessoas choram naquele filme. Aí esse foi um daqueles que foi quase... Aquele filme é forte, hein, né, na mensagem dele emotiva. E aqui, quando eu lembro do que os irmãos de José fizeram com ele, e quando os irmãos se apresentam pela primeira vez diante dele, aí José está ali, aí, na primeira apresentação, José faz umas pegadinhas com eles, né? É isso aí. Aí, quando eles vão pela segunda vez, que José fala assim: eu sou José, sou irmão de vocês. Aí o texto bíblico fala que eles ficaram apavorados, pensando assim: José vai se vingar de nós agora. Aí o que José fala? Não tenham medo, meus irmãos. Tudo o que aconteceu foi providência divina. Deus me mandou na frente de vocês para que toda a família do nosso pai fosse salva. Todo Israel fosse salvo. Aí nessas horas, eita, José era crente mesmo, hein? Mas não apenas José. Quando nós vemos a parábola de Jesus contando, a parábola do filho pródigo, o perdão que o pai oferece ao seu filho, aonde ele sai, gasta tudo, não tem mais nada, e foi isso que Deus fez por nós. Nós viramos as costas para Deus, gastamos tudo, depois olhamos para Ele: Pai, pequei contra o céu e diante do Senhor. Me aceita novamente. E o que o pai fez? Abraça, beija, coloca o anel no dedo, limpa, vestes novas, roupa nova, vida nova. Esse é o nosso Deus.
que restaura as nossas vidas por completo. É esse tipo de perdão que Ele nos chama a praticar. Um perdão libertador. Porque quando nós não perdoamos, já ouviram a expressão, dormindo com o inimigo? Aí nós deitamos a cabeça no travesseiro e ficamos pensando, remoendo toda aquela situação todos os dias. Enquanto não liberar o verdadeiro perdão, vai ser assim. Devemos buscar a paz em vez de alimentar as contendas. É o que nos desafia Paulo, quando ele escreve aos Romanos, capítulo 12, verso 18. No que depender de vós, tende paz com todos os homens. Devemos ter a iniciativa de perdoar e de restaurar os relacionamentos, porque foi dessa mesma maneira que Deus agiu. Dessa mesma maneira que Deus agiu para conosco. E entender que o perdão pode ser um processo, mas deve ser também um compromisso. Um compromisso de nos parecermos mais com o nosso Pai. Quem perdoa e busca reconciliação vai fortalecer os seus laços, primeiramente com Deus e depois com as pessoas. Porque tudo que nós fazemos, nós devemos pensar dessa forma. A Bíblia nos desafia isso. Tudo que fizerdes, faça como que para Deus. Tudo o que fizerdes, faça como que para Deus. Essa é a excelência que Deus nos chama. E muitas vezes nós vemos filósofos, professores, autores de livro, usando da sabedoria bíblica, e faz uma frase, um jargão forte também, só que com outras palavras, mas está tudo na Bíblia. Façamos tudo com dedicação, façamos tudo com esmero, porque fazemos para Deus. Se eu vou limpar o chão aqui, é para Deus. Se eu for limpar o chão lá de casa, é para Deus. Se eu for lavar a louça, é para Deus. Lavar roupa, é para Deus. Tudo é para Deus. Se você e eu pensarmos dessa forma, e muitas vezes não pensamos assim, nós vamos ver como até a atividade que nós consideramos mais difícil de fazer, nós vamos fazer com prazer. Por quê? É para Deus. Assim é o perdão também. Às vezes nós falamos, poxa, perdoar aquele irmão é para Deus. Aí parece que o nosso coração já se enche de luz. Aí tudo clareia, fala assim, agora sim, dá para perdoar. Percebe que não é por nós, não é pelo ser humano, mas é a ação de Deus em nós e através de nós que vai fazer com que nós possamos perdoar e nos sentir em paz com isso. Precisamos fazer isso em todos os momentos. Olha só o verso 13, o verso 14 e 15 do nosso texto de Colossenses 3. Sobre todas essas coisas, porém, vistam-se do amor, que é o elo perfeito. A paz de Cristo deve ser o juiz no coração de vocês, visto que foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. E aí ele conclui, sejam agradecidos. Agradecidos por quê? Por tudo. Tudo está no domínio de Deus, no comando de Deus. E quando nós aprendemos a ser gratos a Deus, Ele nos abençoa em tudo. E aí eu lembro até, muitas vezes, de Estevão, na hora da morte. Eu acredito que ele estava sendo grato a Deus, naquele momento, sendo apedrejado mesmo. Ele estava discursando, falando que Jesus é o Messias, e aí os líderes religiosos falaram, isso é blasfêmia, vamos apedrejar, e começaram a atacar a pedra em Estevão. E Estevão ainda repete as palavras de Jesus, Pai, perdoa, olha aí o perdão. Eles não sabem o que fazem. E com certeza Estevão estava com gratidão no coração naquele momento. Gratidão por quê, pastor? Ele estava morrendo. Gratidão a Deus por permitir que ele testemunhasse de quem é Jesus.
e desse um testemunho fiel. Sofrendo, mas fiel a Deus. Muitas vezes nós passaremos por sofrimentos aqui na terra, injustiças. Por quê? Porque nós não somos desse mundo, e o mundo nos odeia. E aí seremos injustiçados, sim. E quando isso acontecer, glória a Deus. Glória a Deus. Deus permitiu. Não foi assim que Jó falou? Nu vem do ventre da minha mãe, nu tornarei, bendito seja o nome do Senhor. Por último, o perdão ele vai transformar vidas. E sabe qual a vida que mais foi transformada por causa do perdão? A minha e a sua. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu e você pecamos. E essa transformação de vida do perdão foi a melhor notícia que a humanidade teve, através do que Cristo Jesus fez por nós. Se o perdão, ele restaura relacionamentos, ele também tem um impacto ainda maior de transformar a nossa vida pela eternidade. Quando Jesus, ele está ali na cruz, uma das frases de maior impacto que ele disse foi: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Já pararam para pensar na profundidade dessas palavras? Estavam ali as pessoas blasfemando, dizendo: tu não és Deus, desce da cruz, salva-te a ti mesmo. O ladrão crucificado do lado dele estava dizendo, um dos ladrões estava dizendo isso: tu não é o Messias, salva-te a ti e a nós. Só que ninguém compreendia o que estava acontecendo no plano espiritual, e Jesus simplesmente roga a Deus: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. O apóstolo Paulo, que antes perseguia a igreja, ele foi transformado pela graça e perdão de Deus. Ele afirma na primeira carta de Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, a partir do verso 13, a mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor, insolente, Deus, porém, foi misericordioso comigo, pois, sendo ignorante, agi em incredulidade. Contudo, a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. E ele conclui: essa palavra é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. E acredito que cada um de nós vai disputar com Paulo. Eu sou pior entre os pecadores. Não é você não, Paulo, sou eu que sou o pior. E Deus me perdoou. Deus me amou e me perdoou. E é justamente essa graça transformadora. O perdão transforma vidas. E se não transformar, não foi um perdão verdadeiro, não foi o perdão que Cristo nos ensinou. E ele liberta não apenas o perdoado, mas quem perdoa também. Ou seja, há uma libertação para todos. Não devemos reter o perdão, pois ele pode ser a chave da salvação. Devemos demonstrar o amor de Cristo ao perdoar, mesmo quando parecer impossível. Aquilo que parece impossível aos homens é possível para Deus. Porque diante de Deus não há impossíveis. E aí devemos pregar esse evangelho, não apenas com palavras, mas com atitudes principalmente, para que todos saibam quem é o nosso Senhor, quem é o nosso Redentor. Quem perdoa, experimenta a liberdade e o amor verdadeiro em Deus. Quem não perdoa, endurece o coração e impede que Deus trabalhe em sua vida. Cuidado, olha o que aconteceu com Faraó. A intenção de Deus era libertar seu povo. Quando o Faraó negou as primeiras vezes, o que Deus fez?
Agora, eu que vou endurecer o seu coração, Faraó, para que você veja as minhas maravilhas, o meu poder na tua nação. Aí vem a expressão, né? Deus é amor, mas é fogo consumidor. Esse é o Deus no qual nós servimos. E verdadeiramente Ele é amor, mas Ele é juízo também. Ele é o justo juiz. Quem não perdoa, não será perdoado por Deus. É isso que a palavra do Senhor nos ensina. Então, em tempos de ódio, de vingança, o perdão ele pode ser um testemunho poderoso na vida do cristão e na vida do não crente. Porque o não crente, vendo isso, ele vai perceber o poder que tem o perdão. O perdão ele pode curar traumas, restaurar famílias e trazer a cura para muitas feridas. O amor verdadeiro é um amor que perdoa. Esse é o amor que Deus coloca nos nossos corações. Examine o seu coração agora, nesse momento. Feche seus olhos, curve sua cabeça agora e pense, há alguém que você precisa perdoar? Mais do que isso, tome a decisão de perdoar. Cumpra a ordem de Deus, é um mandamento para que você mesmo seja liberto e salvo. Mesmo que você não se sinta à vontade, comece pelo ato de obediência a Deus. Mesmo que isso te cause arrepios, pavor, confie em Deus. Peça para Deus te ajudar a perdoar, peça para o Espírito Santo que te capacite a perdoar. Ainda hoje, libere perdão. Perdoe alguém que você tem dificuldade em perdoar. E que o Senhor, nosso Deus, nos ajude a cumprir a sua perfeita vontade. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A honra, a glória, o louvor e a adoração ao teu nome pertence para todo sempre. E o que nós te rogamos, Deus bendito, nesta noite, é que a ação do teu Espírito Santo nos aperfeiçoe no ato de perdoar. Ó Deus, como mencionamos aqui nesta noite, fazendo alusão às tuas palavras das Sagradas Escrituras, se tiver algum coração de pedra aqui, ó Deus, reunido entre nós, opera, sonda-nos em nome de Jesus, retira o coração de pedra e coloca no lugar um coração de carne, segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Transforma-nos, ó Deus, e faça-nos mais parecidos com Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. E que o nosso testemunho seja fiel, assim como tu és fiel. Sabemos que o Senhor, Deus, colocou esse objetivo nas nossas vidas, um objetivo de perfeição. E, ó Deus, sabemos que somos limitados, mas nós não olhamos para as nossas limitações, nós olhamos para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé, aquele que é perfeito e que não mente, que sua palavra não volta vazia. Portanto, ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos a sermos perfeitos como o Senhor é. Rogamos assim, em o nome de Jesus. Amém.